vamos ter mensagem dessa noite. Mas o Espírito Santo de Deus é a pessoa a qual ficou aqui para me convencer, para me converter e para me direcionar. Porque nós somos a semelhança perfeita, a semelhança de Cristo. Cristo já nos colocou perfeito. Só que eu quero te dar uma notícia essa noite. Você vive em um mundo que está em total descontrole, desequilíbrio. Há dois tipos de seres nessa terra: o ser humanos e os seres revelados do trono do Senhor, a qual estava lá no monte de Deus. Ezequiel 28 vai falar sobre o querubim que se colocou contra a pessoa de Deus. E ele conseguiu corromper, ter essa parte de anjos com ele. Eu li Salmos 17, porque Salmos 17 revela para mim e para você uma proteção divina. Uma proteção que esse mundo desconhece. E eu e você precisamos ter entendimento desse reino físico, natural que nós vemos e desse reino espiritual que nós não vemos, mas nós sabemos que existe. Porque Satanás é uma verdade, querido. Ezequiel 28 revela, fala que é o rei de Tiro, mas vem falando tudo sobre aquele que se rebelou contra Deus, que era Lucifer. Ele se rebelou dizendo que queria ser maior do que Deus. Aonde ele reduziu, ele já está reduzido por Deus como cinza. Mas é por Deus, não é para mim e para você. Porque ele foi expulso para esse lugar onde eu e você precisamos ter esse padrão, esse padrão perfeito de Cristo. Aonde você vai reconhecer que no reino do Espírito, nesse mundo a qual você está, você precisa andar no caminho da verdade. E qual é o caminho da verdade? A palavra que você tem na sua vida para você entender o seu tempo. Para você entender como você é a semelhança divina. A Bíblia diz que foi achado iniquidade. Mas a Bíblia declara para mim e para você que ele tinha formosura. A Bíblia declara para mim e para você, cada pedra que foi, o ornamento que foi, no dia que ele foi preparado, no dia que Deus criou. Eu não vou voltar aqui para viver, para ler, porque aquilo que o Espírito Santo me dá, eu vou falar. Satanás é uma verdade na minha geração, na sua geração. Só que o mundo não conhece isso. O mundo tem um Senhor. E o mundo declara assim: o meu Senhor. Porque há dois senhores. Há o Senhor que foi reduzido por Deus para a terra, e há o Senhor que
tirou dele aquilo que ele tinha, aquilo que ele se achava, para corromper aquele que não anda na verdade. Pastor, o que você está falando? Sabe o que eu estou falando, querido? Eu e você estamos no ano de 2024, sobre o mundo, há densas trevas. Há densas trevas. E a gente está vivendo um tempo a qual esse Senhor está sendo adorado, está sendo colocado nesse mundo como uma pessoa de Deus. E aonde eu e você, pela palavra e pelo envio do Espírito Santo em nós temos que entender qual é essa semelhança. Essa semelhança que faz a gente viver nesse mundo entendendo quem é o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele é perfeito. Ele é autoridade máxima. Eu vou falar, querido, porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Você está vivendo um tempo hoje que é o último tempo da igreja, que está se colocando nesse mundo hoje situações para você perder essa perfeição, porque toda hora alguém cria alguma coisa. Amém, misericórdia? Porém, deixa eu te falar algo. Há uma adoração dentro do ser humano. Uma adoração que é para um Senhor. Aquilo que for mais forte na vida do homem é o seu Senhor. Por isso que muitas das vezes, nós, como ser humano, a gente entende que nós temos sempre que ter razão. É o que está dentro de nós, é aquilo que a gente serve. E muitas das vezes a gente se sente o poderoso para poder fazer, porque o Senhor é comigo. O Senhor, aonde eu quero te falar hoje, que Satanás ele é reduzido a cinza diante da pessoa de Deus. Cristo nos revela uma pessoa perfeita na terra, uma pessoa que sempre tem que se revelar a esse mundo sem, eu vou te falar dessa maneira, sem se revelar a esse mundo, mas assim, entendendo que Deus, Ele tem princípios. Hoje a gente está vivendo um tempo, que esse é um tempo que o que mais esse querubim de Ezequiel 28 quer do mundo é que o mundo ache que tudo é normal. E eu e você precisamos entender sobre a pessoa de Deus e sobre a pessoa do diabo. Porque o diabo hoje está fazendo destruição, mas ele não vai se apresentar como pessoa, ele vai se apresentar no coração cheio do seu Senhor. Então, eu quero te dizer essa noite que você tem que dosar na sua vida aquilo que vem para a sua pessoa. Pastor, o que você está falando? Que quando nós se aproximamos de Cristo, nós parecemos mais com Cristo. Mas se nós também achamos que é bobeira,
não tem nada a ver, e nós se apresentamos mais como pessoa do mundo, então é o Senhor do mundo que é adorado. Eu vi um vídeo essa semana muito interessante, que a nossa boca não pode adorar dois senhores. Pastora, o que você está falando? Sabe o que eu estou falando? Que quando tem inspiração, quando um músico, um criador de músicas tem inspiração, há uma fonte de adoração, ou sendo para o Senhor da eternidade, Jeová, ou sendo para o Senhor que se colocou nesse mundo como Satanás. Então é por isso que hoje eu vejo pessoas indo lá no carnaval e dizendo, não, eu vou na igreja, é o meu Deus. Aí está nessa confusão total, a qual a igreja tem sido atacada de uma maneira perseguida, de uma maneira a qual eu e você começamos a desacreditar das promessas de Deus, das vontades de Deus sobre nós, daquilo que a gente está seguindo nesse mundo, porque Jesus colocou uma ordem: Senhor, eu não peço que tire eles do mundo, eu peço que guie eles do mundo. Guie eles, porque eles o semelhante a qual o Senhor criou. Façamos o homem de imagem, minha semelhança. Que o Espírito de Deus foi soprado. O Espírito foi soprado sobre nós. Aonde esse Espírito precisa ser fortalecido. E uma carne, a qual ela sempre vai ser corruptível, a qual ela sempre vai ser fraca, a qual ela sempre vai ser questionadora. E aquilo que é mais forte na sua vida é representado na sua vida como o Senhor. Então você não pode confundir, achando que esse mundo tem um Senhor que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, querido, mas Ele colocou nessa terra um Senhor que quis se colocar acima da autoridade dele. Os anjos andam ao nosso redor, os demônios dessa terra andam ao redor, querendo destruir a semelhança a qual é perfeita para Deus. Porque só o pecado nos faz imperfeitos diante de Deus. É só o pecado. O mundo se revela para nós, querido, como algo normal. Tudo que é pecado é normal no mundo. Amém, misericórdia. Aí eu quero te dizer nessa noite que a gente precisa vencer o pecado. E como é que eu venço o pecado, pastor? Eu venço o pecado quando eu me aproximo de Cristo. Quando eu estou me submetendo a Cristo. Porque essa natureza nossa humana, ela sempre vai perder se ela não tiver um Senhor da verdade. Se ela não tiver um Senhor que nos conduza nessa terra em caminho seguro. Querido, eu vou falar, 2024, eu estou assustada. Eu estou mais assustada com 2024 do que com 2023. Eu quero te dar um conselho. Não anda nem com celular na rua. Porque seja celular novo, ou seja celular velho, você pode morrer por causa do teu celular. Então use o seu celular dentro da sua casa. Porque há corações nesse mundo tomados pelo Senhor desse mundo. E vai sim fazer tudo que o Senhor desse mundo ordena. Aonde a injustiça está superabundando. Mas eu quero te falar
vou te falar dessa maneira qual o Espírito manda te falar, querido. A fraqueza pode até acontecer na nossa vida, mas a gente tem que vencer pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito da pessoa de Deus, todo esse mal a qual está sobre nós, porque nós somos pessoas que estamos nessa terra. Então a gente não pode deixar se enganar. Ah, é legal, ah, é bonitinho, ah, ó, gostei. Você tem que ver o seguinte, é certo? Porque o coração que cria, ou a mente que cria, tem um Senhor que está servindo. Aí quando eu não tenho uma vida de santidade, como eu não tenho uma vida de buscar a Deus, eu vou estar vulnerável a ser uma pessoa comum, como a gente encontra tantas pessoas comuns. Você não vai ter o discernimento de entender aquilo que a palavra te revela se você ser uma pessoa a qual não busca pela tua vida espiritual. Porque na nossa carne, querido, há muitos sentimentos. A nossa carne tem várias situações que se colocam para nós que a gente precisa vencer. Quando eu desci hoje lá de cá, lá do terraço, eu fui pro meu quarto, eu não consegui ler a Bíblia. Meu corpo, eu dormi uns 10 minutos. Quando eu levantei, falei, Deus, o que eu vou pregar? Porque o Espírito Santo não tinha falado nada comigo. O Espírito Santo só veio revelar a palavra para mim aqui na igreja. Então eu e você precisamos entender que o Senhor, nosso Deus, o Deus da eternidade, o Deus Criador, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, Ele convive na sua pessoa, mas quem você está fortalecendo na sua pessoa? Quem eu estou fortalecendo na minha pessoa? Será que eu estou parecendo mais com a pessoa de Cristo ou eu estou parecendo mais com a pessoa do mundo? Aí você vai me falar assim, ah, pastor, é a minha profissão. Então você tem que saber o que você quer de profissão. Não tem essas pessoas que falam assim, ó, ah, eu sou do altar e eu canto lá no mundo. A minha misericórdia. Querido, deixa eu falar o que o Espírito Santo está mandando eu falar. Deus não recebe esse tipo de adoração. Deus não recebe esse tipo de adoração. Sabe por quê? Porque Deus puxa adoradores. Vou ler o que o Senhor está mandando eu ler. Aqui, ó. Perfeito era nos teus caminhos. Senta aí, Mário. Senta aí. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão dos teus comércios se encheu o teu interior de violência. Pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meios brilho das pedras, elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, como peixe a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lançaste por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário, eu, pois, saí do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, os olhos de todos, eis que te contemplarão, todos que te conhecem entre os povos que estão espantados de ti. De ti vem ser objeto de espanto, jamais subsistirás. Eu acho que esse subsistirás aqui, querido,
Deus, ele não teve essa oportunidade que Cristo teve quando veio como homem aqui, de ser crucificado, de ser ressuscitado e voltar para a glória a qual ele deixou para resgatar o homem do pecado. Então Satanás, ele já está condenado, mas eu quero te falar algo pelo Espírito essa noite. Ele está condenado, mas ele tem toda a autoridade para cuidar a ele, e o resplendor da glória dele, e ele tem glória também para dar nessa terra. Então nós temos que entender que esse mundo é um mundo, sim, que tem uma aparência. Ou eu pareço com Cristo, ou eu pareço com um anjo caído, mas que tem resplendor. Posso dar um exemplo? Ou não? Posso dar um exemplo? Posso? A pessoa sai para fazer um assalto. O que tem dentro do coração da pessoa? Ela se beneficiar de pegar alguma coisa de alguém. Amém ou misericórdia? Então deixa eu te falar. Pelo Senhor e o coração dessa pessoa, a pessoa acredita que é uma justiça, que ela está certa. Amém? Amém? Eu te pergunto, se essa pessoa morre no assalto, qual o Senhor que vai receber, pastor? Qual o Senhor que vai receber essa pessoa? A pessoa tem um dom diante de Deus, um dom dado por Deus. Só que a pessoa vira, e por muito dinheiro, a pessoa muda todo o pensamento diante de Deus. A pessoa começa a traçar caminhos da iniquidade. Quem é o Senhor dessa pessoa? Hã? Você não ouviu o que eu falei. Essa pessoa começa a criar caminhos da iniquidade. Isso é verdade. Ué, mas pastora, é milionário, mas está no caminho da iniquidade, querido. Está em Sodoma e Gomorra, querido. O anjo vai entrar para tirar o fiel da terra, querido. Onde ela chega, ele aqui, onde ela machuria, onde ela chega. O santo monte de Deus existe em nós. E quem é o santo monte de Deus que existe em nós? O Espírito Santo de Deus, que te convence dos caminhos qual você precisa andar nessa terra e nesse mundo. Ele não já foi posto aqui? Então eu não tenho motivo para estar triste diante do Senhor. Eu não tenho motivo para não querer adorar o Senhor, independente das minhas condições físicas, mentais e espirituais. Porque não é questão de merecimento, é questão de semelhança. Qual é a sua semelhança? Com quem você aparece? Qual é a semelhança que existe sobre a sua pessoa? Ah, mas eu estou seguindo o legal. Então esse legal fala mais de quê? Fala mais de Jesus Cristo ou fala mais do mundo? A linguagem do mundo. E nós temos que revelar o Espírito dentro da igreja de mentira, que é o Pai que leva para caminhos a qual não é caminho de Deus. Então não se engane, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, nós vamos ceifar. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você é semelhança perfeita de Cristo. Lembro-me de algo aqui que o Espírito Santo está fazendo eu me lembrar.
após a ressurreição de Cristo, Pedro vai ficar disperso por um momento na mente dele. E Jesus volta no mar de Tiberíades falando: Pedro, eu te chamei apacentando minhas ovelhas. Não é diferente nesse tempo para mim e para você. Não é. Porque eu e você levamos dentro de nós algo que é uma semelhança. Uma semelhança perfeita. Uma semelhança a qual o mundo não vai entender. O mundo não vai entender. Porque teve coisas, a única coisa que foi arrancada de Satanás, pastor, foi o fogo de Deus. Foi arrancado. E Deus reduziu ele a nada, mas a nada diante de Deus. Porque diante desse mundo, querido, ele pode ainda influenciar, ele pode ainda tomar corações, ele pode ainda, vou te falar dessa maneira, colocar um desânimo tão grande que eu e você podemos até querer desistir do caminho do Senhor. Aonde a gente precisa, nos nossos dias, ser fortalecido. E como eu sou fortalecida, pastor? 24 horas na frente do computador? Não, irmão. Não. Ah, mas o irmão está orando lá e eu estou ouvindo a pregação do irmão, a oração do irmão, em nome de Jesus. Você sabe o que é contato? Sabe? Sabe ou não? Sabe o que é ter contato? É isso que Deus quer de você. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Que Salmo 17 revela para mim e para você, ó. Aqui. Vou falar só o último versículo. Aqui, o último versículo. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Eu não tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que ter uma vida buscando a santidade. Mas se eu passo o meu tempo todo sendo roubado por esse mundo, o que vai ser mais forte em mim vai ser a minha carne. E o coração faz parte de carne. E o espírito faz parte. Agora, coração é a minha misericórdia. Aí eu te pergunto, o que está sendo fortalecido na sua vida, na minha vida? Porque o Espírito Santo de Deus me tomou aqui hoje, falando assim, ó, você tem um lugar para me adorar, você não precisa pagar aluguel a ninguém. Imagina se você precisasse pagar aluguel para adorar a Deus. Daria para adorar a Deus aqui? Então eu quero te dizer que você é a semelhança perfeita. Tem ser humano nessa terra que está fazendo, está mostrando o ser humano como o pior do ser humano, e o mundo está reproduzindo isso na sua pessoa. Aquilo que for mais forte em você é aquilo que vai ser o seu Senhor. Eu vou te falar dessa maneira. Olhamos para Jesus, olhamos para a pessoa de Cristo, porque independente da situação que aconteça nesse mundo, Ele tem uma semelhança para a tua vida, Ele tem um caminho para a tua vida. Olhamos para a pessoa de Cristo, Ele te equilibra dizendo, pastora, mas eu falei isso aqui, eu preguei isso aqui. Mas esse mundo está no desequilíbrio. Não, mas olha só, Deus, Ele trouxe o equilíbrio, Cristo, para esse mundo. Então esse Senhor é uma pessoa de Deus na tua vida, é uma pessoa de Deus na minha vida. Então, pelo nosso olhar,
precisa ser espiritual com as coisas de Deus. Eu não posso olhar o meu olhar para o ser humano para me fazer para Deus, não. Eu preciso fazer para Deus porque é por causa da minha pessoa, por causa do meu espírito, por causa da semelhança a qual existe em mim. É a justiça de Deus, querido, a retidão de Deus, querido. E essa semelhança, ela precisa seguir nessa terra. Perfeito. Eu lembro da minha sogra falando assim, os crentes antigos eram bons. Eu sabe o que falava isso? Também muda, Paulo manda, né? Olha, vai ver Cristo em mim, não é isso? Paulo fala. Então eu quero te falar que a alegria na sua alma, no seu espírito, é independente do que esse mundo te proporciona. Nada. Lê lá, querido, em Ezequiel 28. Todas as riquezas Deus permitiu que Satanás ainda estivesse nessa terra. É por isso que quando ele quer comprar, ele compra com grandes tesouros. Tem pessoas que falam assim, estou vendendo até minha alma, não tem isso? Mas tem gente também dando mole pelo pecado perdendo. Porque se o pecado é fortalecido na minha vida, a semelhança que vai estar em mim não é a semelhança de Cristo sendo a Trindade, mas a semelhança do mundo sendo o Senhor, qual que existe tudo. Então, aonde eu e você precisamos entender que nós, nesse tempo, precisamos estar em oração nesse lugar, em grande busca de conhecimento. Eu quero conhecer a Deus nesse lugar pela palavra. Foi assim que a igreja sempre venceu, querido. Nossos irmãos foram para a arena, querido, com leões. Nossos irmãos foram martirizados, querido. Lá, em alguns outros países, tipo, não pode pregar o evangelho, tem irmãos nossos ainda que morrem ainda. Amigo, misericórdia. Você está no Brasil. Peguei um vídeo hoje, a menina falando sobre o Japão, ela falou, olha, a igreja que uma das irmãs da igreja, até que tem lá, mas não tem igreja como no Brasil. A igreja católica. Ela era da igreja católica, não se achava muito lá. E outras religiões também em África, africanas, não existe também. Você está no Brasil, você tem o poder da semelhança. E tem o poder da semelhança? Eu falo assim, poxa, caramba, vou adorar o Senhor, vou representar o Senhor, vou visitar aquele que está enlutado, vou lhe entregar uma palavra de Deus, e meu coração é cheio de Deus. É essa semelhança que se apresenta nesse mundo. E a semelhança a qual o Senhor nos fez é para ter caminho nesse mundo, caminho perfeito, que é o caminho de Cristo. Então, essa noite, esse ministério está no lugar certo. Esse ministério tem a quantidade de pessoas certa. Tem, pastor? Tem. Porque quando eu subi o altar de prisão com você, eu não preciso de multidão para ser adorado. Você é uma família pastoral. O Senhor falou isso para mim quando eu subi no altar. Quando eu subi no altar. Então eu quero te dizer que o seu amiguinho lá da escola quer ver Deus em você. O teu vizinho, que ainda está em dúvida nesse mundo, quer ver Deus em você. Porque quem tem Deus, querido, tem justiça. E o certo não é errado. O certo é certo. Agora, por que esse mundo tem tanto errado como certo? Eu não tenho que nem
Queria muito que você falasse para mim na próxima quarta-feira ou sábado. Não, eu vou ministrar. Não, eu vou orar. Eu vou subir o altar e vou orar. Eu vou fazer um movimento hoje. Porque não depende de quem está perto. Depende de quem é e estar na minha semelhança. Eu não estou fazendo, pastor Amâncio. Eu estou fazendo por Deus, a qual está na igreja e tem a pessoa do Espírito Santo na igreja para poder me guiar. Então que essa noite você seja abençoado por essa palavra na tua vida. Saiba que você, quando está buscando mais as coisas de Deus, mais semelhante ao céu você vai ser. Mais semelhante às coisas divinas você vai ser. Porque Jesus, querido, ele andou aqui, mas ele andou aqui com a convicção de quem ele era, de qual propósito que ele veio. Quando os discípulos perguntam para ele, assim, ó, nos mostra o Pai. Ele fala, você anda tanto tempo comigo, quem me vê, vê o Pai. Então, nessa noite, você seja abençoado por essa palavra. Você tenha essa proteção divina de Salmos 17. Que nada vai voltar na sua vida, porque o Senhor tem, respaldo para a tua vida nesse tempo. Amém.